amigos de Pará de Minas. Eu sou Paula Beatriz, moro em Florestal. Frequentamos aqui a Fraternidade Espírita Francisco de Assis e é de uma alegria enorme estar com vocês no dia de hoje, rogando a espiritualidade que possa nos envolver neste momento de luz, de vibrações do mais alto, em que todos nos reunimos em seu nome. Ele que nos disse que onde um ou mais estivesse reunidos, congregando em seu nome, unidos em pensamento, ali ele estaria. Que todos nós possamos então vincular os nossos corações uns aos outros, para que assim tenhamos uma noite de muita paz e de muita alegria. Eu vou começar a iniciar aqui com uma música, convidando a todos para estar harmonizando o coração nesse instante, buscando a inspiração com o mais alto, enquanto os nossos companheiros vão entrando aí também na nossa live aqui, tá? Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, a luz que ilumina, é tão belo amigo quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Abençoa nós amigos a caminho da luz. Nós vamos ajustar aqui, colocar o fone de ouvido que o nosso querido amigo Cleidson nos pediu. E já colocar aqui para vocês o tema. Hoje nós vamos falar sobre a valorização da vida. Então vamos colocar aqui o fone para melhorar aí o som também. Bom, estamos então aqui devidamente equipados, espero que o som esteja chegando bem aí para vocês. Então o nosso tema de hoje, eu quero começar com uma mensagem, essa mensagem do Lorival Lopes, e diz assim: luz para o mundo. Há uma forte luz dentro de você. Você possui muita luz, uma verdadeira usina capaz de iluminar o mundo. Ela nasce nas entranhas da sua inteligência e sentimento. É dinâmica e pode arrancar a sua vida do lodo e a dos que estão ao seu lado. Essa luz vence as trevas, a ignorância, a tristeza, os semblantes sombrios, a tudo impondo um estado de liberdade e luz. Convença-se de sua potente luz interior. Não a enclausure entre as paredes do pessimismo. Use os faróis do otimismo e faça sua luz por toda a parte. A luz que há dentro de você é a mesma de Deus.
Então eu queria começar esse estudo de hoje fazendo uma pergunta, deixando aqui no ar essa pergunta. O que você faz quando você ganha um presente? Anota aí e aguarda que a gente vai falar sobre isso. O que você faz quando você ganha um presente? Em alguns momentos, pessoal, eu vou olhando aqui para o lado, em outros momentos eu vou fazer algumas músicas, eu já trouxe assim, para ser um pouquinho diferente, os estudos, nesse mês de setembro, todos muito voltados para essa temática, com pessoas até muito mais gabaritadas, falando sobre o tema, sobre o assunto. Então eu quis trazer uma coisa um pouquinho mais aconchegante, trazendo um pouco mais desse calor e desse movimento harmonizador da música. Então nós vamos trabalhando com a música e um pouco mais de reflexão, para a gente trazer de dentro, como essa mensagem inicial do Lorival nos dizendo, para olhar para o nosso interior. A luz que há em nós é a luz de Deus, somos criaturas divinas, não é? Então nós temos a capacidade de fazer brilhar essa luz. Só que tem alguns momentos da nossa vida que essa luz, ela às vezes perde o brilho, ela fica ofuscada, tal qual como se a gente pensasse num copo de vidro que foi se encardindo, você põe ali uma rosa, num copo com água. E aí essa rosa vai murchando, vai perdendo a vida porque foi retirada da planta. Essa rosa vai murchando, despetalando, vai ficando amarronzada. Igualmente a água vai escurecendo, vai ficando amarronzada, aquele marrom esverdeado de lodo, e aí aquela água vai ficando turva, aquela flor perdeu sua beleza. E muitas vezes nós nos sentimos assim. E aí essa água turva, esse vidro turvo e sujo, muitas vezes é o que nós nos tornamos e não permitimos a nossa luz brilhar lá fora. Nós não nos permitimos multiplicar os nossos dons, os nossos talentos e colocar eles para fora. E o que tem feito isso conosco ultimamente? Eu anotei aqui algumas questões que a gente tem vivenciado, nos nossos diálogos também com os amigos, cada relato que tem chegado. O que tem, então, tirado a sua alegria de viver? Para aqueles que falta alegria. Mas muitos, mesmo com alegria, não deixam de passar os seus conflitos, ansiedades, as suas angústias do dia a dia. Nós não estamos felizes 100% o tempo todo. Temos momentos de alegria, alguns momentos que a tristeza, ela sobrepõe, ela vem, são emoções básicas. Alegria, tristeza, o medo, o nojo e a raiva. São emoções básicas. A surpresa também alguns psicólogos dizem, alguns estudiosos. São emoções básicas, elas vão fluir. A raiva vai vir em muitos instantes, a tristeza vai brotar em muitos instantes. E são emoções que geram sentimentos em nós. Então, muitas vezes nós estaremos amando, outras vezes a gente vai estar nem aí, não tô nem aí, indiferente. Às vezes eu vou estar alegre, eu vou estar feliz. E esses sentimentos vão sendo então gerados pelas nossas emoções básicas. E muitos desses sentimentos são os ditos sentimentos viciados, os sentimentos adoecidos que nós ainda temos trazido dentro de nós, de outras encarnações, ou mesmo dessa encarnação, em que a gente fica protelando situações em que a gente guardou algum rancor, alguma mágoa. E não se enganem, meus irmãos, porque muitos dizem, não, mas eu não tenho raiva de ninguém, eu não guardo rancor, a pessoa faz as coisas comigo, no instantinho eu perdoo. Pode perceber que no fundo existe. Muitas vezes a gente não percebeu. E pode ser que, como eu disse, nem seja dessa encarnação. Nós não saberemos, mas vai ter sempre uma angústia dentro da gente que a gente não sabe o que é e não consegue vencer. Então vamos tentar conversar para a gente chegar nesse ponto, nessa nuance de como é que a gente pode vencer esses sentimentos viciosos, as más paixões, como Kardec coloca para nós. Então eu fiquei pensando,
O que tem tirado a nossa alegria no dia a dia? Será que o nosso dia a dia tem sido um dia a dia agitado? Será que são as muitas tarefas, as exigências? E de quem são essas exigências? A exigência de um pai, de uma mãe, as exigências dos irmãos, as exigências dos nossos filhos, a exigência do nosso patrão, do nosso emprego, da sociedade lá fora que tem nos trazido essas cobranças? Ou será que ainda são as nossas próprias exigências? É o que nós temos exigido de nós mesmos, a autocobrança. Eu costumo dizer que ainda é o autoflagelo. Só mudou de outras encarnações, que usava-se um chicote para se autoflagelar, não é? Que a gente vê nos filmes, especialmente os religiosos faziam isso. Hoje a gente só usa outros meios, mas a gente ainda continua se autoculpando. Então, também exigindo demais de si mesmos. E o que é essa exigência? Se não a nossa autocobrança da perfectibilidade que a sociedade hoje nos exige. Nós queremos que o outro tenha paciência conosco, nós queremos que o outro nos ame, igualmente os outros exigem de nós e nós nos exigimos que eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser caridoso, a doutrina espírita fala que eu tenho que ser humilde, Jesus veio trazer esses ensinamentos, não é? Aí eu começo a me culpar. O momento que eu não fui humilde, o momento em que eu fui mais ríspido com determinada pessoa. Então são exigências que a gente faz conosco mesmo. Será que o que tem nos tirado a nossa calma, a nossa paciência, a nossa harmonia é a descapitalização? A falta do emprego, as contas chegando e nesse momento especialmente da pandemia, em que muitas coisas acontecendo e a gente precisa manter a nossa casa, isso nos tira a paz. Um chefe de família se sente assim. Será que está embutido na nossa necessidade de agradar os outros? Será que vem do estresse da gente ter que cuidar de um pai, uma mãe adoecida, um parente adoecido, ou que está com a mente ainda mais transbordante nesse processo da pandemia, ainda mais em desatino do que a nossa? Às vezes é o estresse de cuidar dos filhos, que não têm ido à escola e têm ficado mais dentro de casa, e eles também ficam estressados, nós ficamos. E criança quer brincar, quer ir para a rua, quer brincar com os amigos, quer rever os colegas. Será que é a falta de vontade de viver? E será que essa falta de vontade de viver, de levantar às vezes da cama todos os dias, não seria uma falta de propósitos? Então hoje eu estou aqui só provocando. Só provocativo, né? Essa falta de propósitos, será que nós temos essa falta de propósito que nos faz procrastinar, ter preguiça, ter dificuldade de levantar na cama logo pela manhã? Será que eu não estou conseguindo enxergar e muitas vezes me falo assim, o que eu estou fazendo nesse mundo, cair aqui de paraquedas? Ou será que eu estou conseguindo cumprir com aquilo que eu tenho feito? Será que eu tenho feito o que eu gosto? Será que não tem outra coisa? Quantas pessoas durante essa pandemia descobriram uma atividade nova, descobriram uma forma nova de ganhar dinheiro, ou descobriram que tem alegria em cozinhar, ou em desenhar, ou em cantar, fazer um bordado, uma leitura que antes não via nem prazer ou não tinha nem tempo, ou de ouvir uma música, de ligar uma música ali na internet, dançar e aprender a dançar uns passinhos. Quantas pessoas descobriram habilidades novas? Não sabia cuidar de planta, resolveu cuidar das plantas que tinha lá no quintal e tomou gosto. Então tudo isso. Muitas pessoas têm descoberto novos propósitos, têm descobrido novos propósitos.
E será que é isso que tem nos deixado para baixo ou tristes às vezes? A gente parecer que está vivendo uma vida sem propósito? Então eu quero iniciar com uma música. Só dizendo, amigos, que essa primeira música que eu cantei é do André Machado. Ele é lá do Rio de Janeiro e se chama Caminho da Luz. Agora nós vamos cantar uma música, se chama Simples. É uma música lá do movimento espírita de Salvador, de uma amiga chamada Kátia. E essa música se chama Simples. Foi uma música intuída e se chama Simples. Ela ainda vai ser gravada, mas a gente já vai dividir aqui com vocês. E é assim. É um convite para a gente olhar para a vida com um olhar mais simples, com simplicidade, para a gente encontrar os nossos propósitos. Vamos lá? Simples, é tão simples como o brilho da água na fonte na luz da manhã. Simples, é tão simples como o cheiro da flor do jasmim, da folha de hortelã. Simples tal qual um sorriso infantil, simples tal qual cor-de-rosa ou anil, simples do jeito de um raio de sol, simples como cantar o roxinol pra você, pra mim. Simples, é tão simples como o som das campinas ao vento na tarde que dança. Simples, é tão simples como o ar, como o mar, como um horizonte de esperanças. Simples como as asas de um passarinho, simples assim como um laço, um abraço, simples assim do jeitinho que eu faço o amor acontecer. Dentro de mim, dentro de nós, estamos juntos, não estamos sós. Nós somos um e somos milhões, todos unidos, tantos corações. Eu e você, nesta canção, vibramos paz, uma linda oração, bem simples. Ah, que doçura dessa música, dessa canção. Essa canção nos fala dessa simplicidade de olhar para cada coisa da criação, ter esse olhar para uma manhã em que a gente olha para a natureza, aquela florzinha, aquela árvore que a gente vê da nossa janela, aquela flor brotada no cantinho da calçada quando a gente sai para o trabalho. Nesse período, olhar os ipês floridos, os ipês mirins nas calçadas, é olhar para a simplicidade de um passarinho ali alimentando seus filhotes. Simples como um cheiro de uma flor ou de um perfume que a gente gosta, como um cheiro de um galinho de hortelã. É olhar para a simplicidade de um pingo de água numa folha de couve refletindo a luz. Simples como olhar para um céu tão anil, uma flor tão cor-de-rosa e achar beleza em tudo. Simples como o ar, sentir a brisa tocar o nosso rosto, os nossos cabelos. Quando a gente abre a janela pela manhã, ou como esses dias, ontem, anteontem que choveu, simples assim como você
ir lá fora e sentir, depois de tantos meses de isolamento, tantos meses respirando dentro de uma máscara, e você sentir as gotinhas de água, de chuva tocando a sua face e agradecer a Deus. Glória, Pai, por essa chuva que abençoa a terra, que vem nutrir a terra para trazer o verde novo, que vem trazer as flores, que vem nos encantar com esse início de primavera. E é com essa simplicidade que eu convido vocês agora a refletir sobre uma passagem que Jesus nos deixou. Vinham os discípulos, está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados puros de coração. E Jesus, tendo então a visita de várias crianças, lhe traziam as crianças, bebês de colo, e os discípulos quiseram repelir aquelas crianças. E Jesus falou com os discípulos: não, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E aí os Espíritos e Kardec vêm nos instruir. Aquele que quer adentrar o reino dos céus, que seja como a criança. O que é a simbologia da criança? A criança, ela traz a pureza dentro de si. A criança, ela não distingue nem aquilo, não tem discernimento nem daquilo que ela vai falar. A criança é espontânea. Então, se uma criança vê uma florzinha brotando ali no canto da calçada, como eu disse, o primeiro instinto dela é sorrir e correr, se for mais pequenininha ainda, querer até arrancar, cheirar a flor, dar de presente para a mamãe. A criança é espontânea. E voltando no questionamento anterior, qual foi esse momento que nós perdemos essa espontaneidade? Em que nós começamos a nos esconder de nós mesmos, a deixar de fazer muitas vezes as coisas que nós gostamos, a cuidar de nós mesmos, para muitas vezes atender ao outro e agradar ao outro. Paula, mas Jesus falou que nós devemos amar o próximo. Aí vem toda aquela parábola: quem é o nosso próximo? Aquele que está ao nosso lado, necessitando da nossa ajuda, necessitando da nossa caridade. Mas antes de tudo ele disse: para amar ao próximo como a ti mesmo. Mas muitas vezes o que eu tenho percebido, já percebi em mim, tenho percebido nas pessoas em minha volta, é que nós não temos nos tratado com gentileza. Nós, como eu disse no princípio, temos sofrido muito esse autoflagelo, nos acusando de todos aqueles sentimentos que nós gostaríamos de fazer o contrário. Igual Paulo, né, na sua carta aos seus confrades: aquilo que eu quero ser, eu não sou, mas aquilo que eu não quero mais ser, que eu não desejo fazer, isso eu ainda faço. Estamos em treinamento, meus irmãos. Nós somos seres que ainda falhamos. Nós somos seres que estamos em construção. E se eu olhar para o outro, que é o meu espelho, se eu enxergo no outro aquela pessoa que ainda falha, que ainda erra, e que eu tenho a capacidade de perdoá-la pelos seus erros, eu também falho, eu também erro, e também sou passível de perdão. E sou, então, convidada ao auto-perdão, a olhar para mim com mais gentileza e buscar, este é o convite agora, buscar a criança interior. Aquela criança espontânea, aquele adolescente espontâneo, que muitas vezes até metia os pés pelas mãos. Mas muito importante de lembrar que
por mais rompante um adolescente ou um jovem tenha, ele ainda está sendo espontâneo. Começam os primeiros conflitos, claro. Mas a criança, ainda ali, também, muitas vezes, às vezes ferida na sua infância, emocionalmente, porque também traz a sua bagagem emocional de outras eras e outras encarnações, mas aquela criança que exala ainda a sua inocência e pureza e o seu entusiasmo. É isso, para falar de valorizar a vida, nós precisamos buscar esse entusiasmo. Então o convite agora é esse, para voltar lá na sua infância, para voltar lá na sua adolescência, onde a gente sabia valorizar a vida, a gente sabia pegar um chup-chup, um picolé e comer e se lambuzar todo sem se preocupar se alguém estava achando que a gente está com a boca toda suja. A não ser pai e mãe que sempre reclama, né? Como é que você faz tanta bagunça para comer? Mas é voltar nessa inocência de ver as coisas com essa simplicidade que a música nos convida. Ter esse olhar da criança. E essa canção, ela se chama Deixai vir a minhas criancinhas, autoria de Júlio César Roriz, e se diz assim. Um dia, talvez, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, cantar, sorrir, sorrir, pensar no mundo bom. É ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Um dia, talvez, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar no mundo bom. É ser uma criancinha, é brincar e ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Cantar, cantar, sorrir, sorrir, pensar no mundo bom. É ser uma criancinha, é brincar e ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas. Feche os seus olhos, visualize uma criança à sua frente. É você, criança, ainda pequenina, que lhe dá um sorriso e lhe convida. Deixai vir a minha criancinha.
Olhe-se no espelho, como se fosse um espelho, mas você se enxerga criança. E essa criança te convida. Deixai ser como uma criancinha. Vamos, de novo, passear na nossa infância? Buscar as alegrias de viver? Voltar no nosso passado e encontrar onde aquela criança, onde eu me feri e que agora eu me sinto tão desconectado, eu me sinto tão emperrado, as coisas não fluem. Aonde eu me feri na minha adolescência, que eu não consegui prosseguir, a sua criança lhe mostrará, ela lhe dirá. Peça a ela, peça a Deus, para que a gente seja curado, a gente necessita querer, exercitar a nossa vontade, mas o primeiro passo é dizer, sim, Senhor, eu quero. É como o cego de Jericó. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou a ele. E Bartimeu respondeu, Senhor, que eu veja. Quando nós pedimos a Deus para enxergarmos aquilo que está sendo um empecilho na nossa vida, os padrões que temos repetido, todas essas limitações que não nos têm deixado enxergar, muitas vezes a alegria de viver, enxergar os nossos propósitos verdadeiros, é que nós estamos cegos para o amor de Deus, cegos e às vezes moucos, os nossos ouvidos estão ensurdecidos para ouvir a espiritualidade. Então, uma ferramenta preciosa que nós temos é a oração, é buscar a conexão no mais alto. Como temos sido convidados nesse período da pandemia, a oração. Em todas as semanas que nós temos uma vibração na nossa casa, quando eu vou abrir o Evangelho para colocar a vibração no grupo, o dedinho vai lá no fim do livro. Tem vezes que eu falo assim, acho que estou viciada, eu abro o Evangelho lá no final. Deixa eu vir mais para o meio, mas uma coisa me diz que eu tenho que abrir lá no final. Quantas vezes, desde que começou quase 4 meses, praticamente 4 meses, a toda semana, 80% das vezes o convite é para o capítulo 28 e 27. E às vezes o buscar e achareis também. E as orações lá no final, que nos ensina sobre o Pai Nosso, o que nós estamos pedindo a Deus quando a gente reza o Pai Nosso. Nos ensina várias orações, todas elas têm uma introdução com um ensinamento, a orar por nós mesmos, a orar pelos outros. Aí nesse capítulo 27, o finalzinho, tem um item lindíssimo, chama-se Ventura da Prece. Ah, se vós soubesses como a prece é dócil aos ouvidos de Deus. Através da prece nós vamos nos conectar ao mais alto para encontrar os recursos necessários. Deus não vai vir aqui pôr a mão e fazer por nós, mas Ele, através da espiritualidade amiga, vai nos intuir o caminho a seguir. Mas nós precisamos estar de ouvidos atentos e abertos. Não adianta estarmos com essa visão turvada, como eu falei do copo inicialmente, o copo de água turvado, e querer enxergar aquilo que eles estão nos mostrando. Precisamos limpar as nossas vias e os nossos canais. Então, junte-se à natureza, pisa na grama, abraça uma árvore, começa a observar a chuvinha que cai, os ipês floridos, os cor-de-rosas agora estão floridos, lindíssimos. E buscar em oração a espiritualidade amiga, a Deus, buscando tranquilidade e calma no coração, para conseguir enxergar aquilo que eles têm a nos dizer. E se eles têm algo a nos dizer, uma dessas coisas é a lembrança que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do ponto de vista. Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Meu reino não é deste mundo. Ele nos ensina, através dessa passagem do ponto de vista, como a gente deve encarar as nossas dificuldades na vida terrena. Que o nosso olhar de tudo que fazemos aqui tem que ter essa vista no futuro. Porque é no futuro que está as nossas recompensas. O sofrimento ele vai vir agora. O sofrimento e a dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Vai lá ler a mensagem sobre a paciência, que é, inclusive, essa mensagem ela é de Joana de Ângeles, né? Ela assina como um espírito amigo. A bênção, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, amigo, se está doendo agora, eu sei que tá. Para todos nós, hora mais, hora menos, está doendo. Para quem está passando pelos processos de reflexão e introspecção, a dor vem. E nós encontramos então no recurso da oração e encontramos na esperança de olhar que tudo aquilo que nós estamos sofrendo, e se sofremos com resignação, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam, nós vamos colher os louros lá na frente. Mas lembre-se que nenhuma semente, ao ser plantada, dá imediatamente frutos. A semente vai sofrer a dor da morte para nascer uma vida que é a da planta. Ela vai necessitar ser regada, ela vai necessitar ser adubada, arrancar as ervas daninhas, ela vai precisar tomar sol e às vezes até de uma palavra amiga para fortalecer as raízes. E aí ela vai crescer bonita e também vai precisar ser podada para, aparar as suas arestas. E à medida que essas arestas vão sendo aparadas, ela vai ganhar força, crescer. Mas ela ainda vai dar fruto? Não, ela vai dar primeiro as flores. E as flores já cumprem o seu papel atraindo as abelhas, atraindo os besouros, as borboletas, os passarinhos, inebriando a gente com seu perfume. E ali, ao ser polinizada, vai gerar o fruto. Nós não sabemos quantos outros frutos cada semente que há dentro desse fruto vai gerar. A gente sabe quantas sementes tem dentro de um fruto, não é assim que a gente fala? Mas quantos outros frutos, outras vidas há dentro desta árvore, há dentro desta semente? E é assim que nós devemos então nos sentir, essa luz que eu li a mensagem no início, começar a limpar esse nosso copo, com esperança e fé, que não está agora, nesse momento que nós estamos sofrendo, mas é no futuro. E aí está lá no capítulo. A fé transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola da figueira seca. Aquele que não der fruto vai ser eliminado. Deus vai fulminar? Não. Mas as nossas oportunidades de reencarnação na Terra estão se esgotando. Vamos ter que renascer em outros planetas, conforme nos diz esse processo da transição planetária, e muitas vezes estando distante daqueles que amamos. E a fé e a esperança, ela tem que ser ativa. É o trabalho, por isso a oração vai nos dizer o que nós devemos fazer para romper essa semente, para fortalecer os nossos galhos e para nos nutrir. Nós nos nutrimos das amizades, não estou falando da criança, nós nos nutrimos do amor dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos amigos. É na palavra amiga, dos amigos que estão caminhando conosco. Deus sempre põe pessoas muito amadas no nosso caminho. A esperança e a caridade, nos dizem os Espíritos, são corolários da fé. E é uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. E esse é o nosso trabalho, a caridade, a qual entendia Jesus.
A benevolência, fazer o bem, é só uma delas. A caridade material está entre as da benevolência. Mas também tem a indulgência, olhar para a imperfeição do outro, lembrando que eu também sou imperfeito. E olhar com o perdão, exercitar o perdão. Então esse é o nosso dever para nos manter com esperança de dias melhores que virão. Porque se os momentos agora são de dor, depois, se a gente souber perseverar e trabalhar nesse aspecto, perdoando, sendo indulgentes e sendo benevolentes, fazendo o bem que essa música nos convidou, a criança que enxerga a paz e o bem em tudo, então nós vamos vencer em breve. E aí eu trago mais um convite de uma música da nossa querida amiga Cacá Rezende. Eu ainda não sei o nome dessa canção, a gente ainda não conseguiu o nome dessa canção com a Cacá, mas ela fala assim. Alma ferida no coração, ergue os olhos pra imensidão. Tem tanta coisa pra consertar. Começa já, alma, contempla dentro de ti, novos rumos reconstruir, amor, perdão, luz, redenção. Começa já, renova a esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Renova a esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Só não passa o amor de Deus, tudo que o Pai mais quer é te ver feliz. Enxugue o pranto, ouve essa canção, ouve os anjos a cantar. Renova a esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Renova a esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Só não passa o amor de Deus, tudo que o Pai mais quer é te ver feliz. Enxugue o pranto, ouve essa canção, ouve os anjos a cantar, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Renova a tua fé, a tua esperança em Deus, olhando toda a sua obra, a sua criação, lembrando que você
também é criatura divina e tem a centelha divina dentro de ti. Tudo passa, tudo passará, mas o amor de Deus sempre fica e o desejo de que nós, lá na frente, vamos sair vitoriosos. Jesus, aqui entre nós, em nome de Deus, disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Ele vai atrás de cada uma, deixa as 99 e vai atrás daquela uma que ele conhece pelo nome desde antes do nascimento. Porque Jesus, como governador da terra, aqui, muito antes de nós, já sabia de cada qual de um de nós o nosso nome e nos chamava. Deus conhece o nosso coração e sabe que nós somos essa luz que necessitamos brilhar e descobrir este caminho da esperança, trabalhar em prol de nós mesmos. Então renova essa esperança, renova a fé a cada dia, que vacila às vezes, sim, mas renova essa fé no nome do nosso amado Mestre Jesus, com seu auxílio e auxílio da espiritualidade amiga, auxílio dos amigos encarnados que estão junto de nós, os companheiros da casa espírita, os companheiros da nossa família que nos amam, para a gente seguir em frente, porque o amor de Deus não passa e Ele quer nos ver felizes. Valoriza a vida que Deus te deu. O que você faz quando você ganha um presente? Conseguiram refletir sobre isso? O que a gente faz com o presente? Eu vou encerrar com uma música, com uma canção, mas não sem antes fazer aqui uma oração e uma prece, querendo dizer que quando a gente recebe um presente, pelo menos a minha é assim, a gente fica todo feliz. A começar pelo embrulho, que é lindo, maravilhoso, porque quem presenteia quer agradar. E aí quando a gente abre, dentro daquele presente, a gente fica feliz. A gente quer mostrar para todo mundo que a gente ganhou aquele presente. A gente quer colocar na vista, né? Colocar num lugar da casa que todo mundo vai ver, dependendo do presente. Se é uma roupa, a gente quer logo vestir, não é? Então, eu vou fazer a música primeiro e depois a gente passa a oração. Se liga nesse presente. A música do Grupo Segredo, de Cássio Fajardo e Ronaldo Tavares, e se chama Presente de Deus. Olho para o dia amanhecendo e o sol alegre a sorrir. É Deus que acorda bem cedinho e vem trazer seu amor pra mim. Um jardim de rosas florescendo e o rio correndo para o mar. É Deus que alegra minha vida e vem trazer seu amor sem fim. A vida é um presente que Deus nos deu, é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lhes dou também por todo o carinho seu. A vida é um presente que Deus nos deu, é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lhes dou também por todo o carinho seu. Uma fruta amadurecendo e o trigo ao vento a balançar. É Deus que alimenta todo mundo e vem trazer seu amor pra mim. Uma brisa passa de repente e a chuva refresca os animais.
que agrada a todo mundo e vem trazer seu amor sem fim. A vida é um presente que Deus nos deu e é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lindo também por todo carinho meu. A vida é um presente que Deus nos deu e é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lindo também por todo carinho seu. O amor que Deus nos dá, lhe dou também. Como? Como? Retribuindo com a vida, encontrando propósito, olhando para minha criança interior, buscando. O que eu gosto de fazer? O que eu tenho alegria e prazer em fazer? Olhando para esse adolescente cheio de sonhos e de alegrias em busca de novos horizontes e novas vivências. E pensando, a vida é um presente que Deus nos deu. A vida é um presente que Deus me deu. E eu quero exibir uma vida radiante, mostrar para todo mundo a alegria de viver. A alegria na resignação, na caridade para com o próximo, no fazer o bem e no cultivar a paz. Então é o que eu desejo a todos vocês no dia de hoje, nessa noite. Que Deus encha o coração de cada um de muita alegria e de muita paz. Senhor, visita, Senhor, o lar de cada um dos irmãos que está conosco agora, que nos assiste. Possa o teu amor e a tua benevolência, Senhor, cobrir os lares, as águas, fluidificando, trazendo a paz e a harmonia para cada coração. Nós te rogamos, ó Mestre Jesus, leva alegria ao coração de cada um dos nossos irmãos, leva a limpeza, leva a harmonia para que cada um possa enxergar aquilo que precisa nesse momento desenvolver na sua vida para achar o caminho dos propósitos de viver. Viver em teu nome, viver como um servo de Jesus, trabalhando em seu nome, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco até os fins dos dias, nos auxiliando em nossas vivências, que têm sido muito dolorosas, mas nós reafirmamos hoje, ó Pai, a nossa fé e a esperança em Ti, de que tudo vai passar. Agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos por tê-la recebido e desejamos, ó Mestre Jesus, aprender contigo a como fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, a ser contigo como você foi com o Pai, ser um com Deus. Ensina-nos, ó Mestre, o caminho e o roteiro seguro. Sê conosco, espiritualidade amiga, Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Mãezinha, Maria Santíssima. Rogamos a toda a espiritualidade vinculada à cidade de Pará de Minas, Padre Libério, que possa, nesse momento de pedimos a redenção a Deus, curar as almas feridas, para que cada um de nós possamos seguir o nosso rumo, sem vacilar na nossa fé, mas com esperança, com amor, com paz, para dizer verdadeiramente: sou filho de Deus, sou teu servo, Senhor, faz de mim segundo a tua vontade. Boa noite, queridos amigos, foi uma alegria estar com vocês e espero poder ter contribuído nessas reflexões e provocações que eu fiz na noite de hoje e que todos possam ter uma noite de paz e de harmonia. Durma pedindo a Deus que eu veja, Senhor,
onde eu possa me melhorar para sempre fazer o bem e cumprir a tua vontade. Um abraço a todos, muito obrigada pela oportunidade. Agradecimento especial a Denise pelo convite, ao Gleidson por todas essas questões digitais, né? Por ter colaborado. Mas gratidão a todas as casas espíritas de Pará de Minas. Um abraço forte a todos. Tchau, tchau.